Fala pessoal, tudo bem? Nós gravamos essa semana o primeiro episódio do Gerocast. Eu aproveitei que eu estava trabalhando em Santos e à noite a gente foi fazer uma gravação junto com o pessoal do Instituto Energia, com o PH e Elisa. Foi bem bacana o bate-papo. Infelizmente, como tinha muito ruído, a gravação ela tem muito ruído de fundo, né? Mas foi super bacana o bate-papo. Tentei controlar algumas coisas que dava para controlar na edição, mas vamos ouvir aí, tá bom? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio do Gerocast em Santos, que é um lugar super especial porque hoje é a maior densidade de idosos por metro quadrado no Brasil. A gente está aqui com o pessoal do Instituto Energia para falar um pouco dos projetos, falar um pouco sobre envelhecimento, como que é envelhecer aqui na Baixada Santista. A gente está com o PH e com a Elisa, que é do Instituto. Então eu já vou começar logo de cara pedindo para eles dar a carteirada aí e falar quem que eles são, né? Como conhecer essa questão do envelhecimento, como que surgiu essa questão do envelhecimento aí para vocês, tá certo? Vamos lá. Bom, meu nome é Paulo Henrique Montenegro, mais conhecido como PH. Eu trabalho com idosos há 27 anos. Essa questão do idoso ela surgiu na minha vida desde a adolescência, que eu sempre me encantei. Quando eu ainda dançava, tinha um cara aqui em Santos, no Sesc, que era o Paulo Damasceno, que era um bailarino, e tinha um grupo de idosos, né, no Sesc Santos. Isso há 30 anos atrás, mais ou menos. E a primeira vez que eu vi os idosos dançando, eu fiquei super encantado. Dali eu fiquei adulto, sempre quis trabalhar com idoso, mas nunca tinha surgido. Aí fui para a prefeitura, entrei na prefeitura com 19 anos, trabalhando como guarda municipal, enfim. E fiquei fazendo ações com crianças, né, e adolescentes. Um belo dia eu fui convidado para fazer um trabalho com idosos, num centro de convivência do idoso, em Santos, que foi o primeiro a surgir. E nesse centro de convivência eu falei que não iria porque eu não entendia nada de idoso, eu trabalhava com menor infrator e não com idosos. Aí na época a pessoa falou assim para mim, não, fica tranquilo, trabalhar com idoso é a coisa mais fácil do mundo, idoso vira criança. Aqueles absurdos que a gente escuta, né? E aí eu fui, montei uma aula, foi no dia 8 de março de 1990, Dia Internacional da Mulher, montei uma aula de dança na época. Só que eu brinco que eu fiz uma aula craquética, porque eu morrendo de medo, era um passinho para cá, um passinho para lá. Quando eu cheguei tinham 60 mulheres idosas, uma mais linda do que a outra, com coques, cabelos pintados, decotes, super sedutoras. Aí foi amor à primeira vista e aí nunca mais eu larguei e até hoje continuo trabalhando com idosos. Muito bacana. Meu nome é Elisa, né? Elisa Montresol. Eu, na verdade, a minha formação, eu sou pedagoga e eu sempre trabalhei com criança, né? E interessante que o idoso na minha vida, ele não existia. Mas mesmo eu tendo meus avós, minhas avós, né, que eu tinha, eu nunca me preocupei com idoso, nunca tinha visto idoso, na verdade, né? E depois, quando eu vim para Santos e que eu conheci o trabalho do professor Paulo Henrique, é que me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção? Na metodologia do trabalho dele com a pessoa idosa. E como na minha formação eu tinha muito essa preocupação de que precisamos ouvir a criança, precisamos saber quem é essa criança. E o professor Paulo Henrique trouxe uma metodologia que trazia a questão afetuosa, um trabalho de qualidade. Eu comecei a olhar e falei, como assim? Quer dizer que existe um trabalho que é necessário ser feito para pessoas idosas? Eu comecei a ficar um pouco falando, nossa, mas como? E tem idoso? Então, o idoso começou a ter sentido para mim, ter um significado, né?
E ouvindo as histórias que as pessoas idosas contavam, eu comecei a achar muito interessante, né? Porque o meu cotidiano não era com esse grupo de pessoas. E aí nós, um grupo de pessoas que fazíamos aula com o professor Paulo Henrique, começamos a pensar na possibilidade de que esse trabalho ele fosse difundido para mais pessoas, para a gente ir para outros lugares. E, ingenuamente, na época, a gente resolveu, então, conversando com o professor Paulo Henrique, a gente abriu uma associação. E daí surge o Instituto Energia. E ele surge em abril de 2010. E desde então, eu tenho me envolvido muito com essa questão do idoso. Eu sou uma pessoa idosa, hoje eu tenho 61 anos e me sinto feliz, né, de poder trabalhar com a pessoa idosa e ser idosa. E essa causa virou para mim a minha vida, né, nos dois sentidos. Quer dizer, primeiro porque eu estou vivendo o processo de envelhecimento e trabalho com pessoas idosas. É advogar em causa própria? É advogar em causa própria. É advogar em causa própria, né? É advogar em causa própria. E por quê? Porque eu quero, a gente já sabe, né, que o idoso no nosso país, ele não é olhado. Da mesma forma que eu não olhava a pessoa idosa, hoje, né, eu tenho essa clareza, até porque aqui em Santos, eu fui presidente do Conselho do Idoso e hoje eu estou como vice-presidente. Então a gente vê como numa cidade com 21%, agora quase 21% de pessoas idosas, como falta políticas públicas para esse segmento da população. Uma coisa que esses dias eu estava discutindo até numa aula que eu estava participando a respeito de políticas públicas, que a gente até tem políticas, né? Mas a aplicabilidade delas, né, e a aplicação delas que não são tão eficazes também, né? E falta muito essa questão de políticas que sejam adequadas. Vocês concordam com isso? Que, por exemplo, quando uma política ela é votada ou ela é criada, já mudou o tempo, já foi desconstruído e já está atrasada? Vocês percebem vocês têm essa percepção também? Então, na verdade, assim, eu em Santos eu tenho esse papel com relação à questão da política pública do idoso. Né? Eu tive a oportunidade no estado de São Paulo coordenar o Futuridade, né, com o Plano Estadual do Idoso, depois da grande amiga a Áurea, né, e o Luiz, né, o Lima, enfim, que fizeram todo o projeto inicial, que a gente conseguiu fazer uma série de coisas. Com isso, quando eu voltei para Santos, eu acabei colocando em prática, né, a Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa, que já era uma reivindicação de 20 anos do Conselho de Idoso. Na primeira diretoria do Conselho de Idoso que eu fiz parte, já era uma reivindicação. Só que a questão é o seguinte, é aquilo que você acaba falando, o tempo acaba sendo difícil para as coisas acontecerem, por quê? A não ser que o agente político tenha um olhar sobre a velhice, ou tenha uma sensibilidade de entender, ou tenha algum gestor do grupo que faça fomentar as questões da velhice, isso vai acontecer. Se não tiver ninguém no grupo, nunca vai ser prioridade. Essa é uma grande realidade. Acha bonitinho, você fala com um, fala com outro, mas ainda os gestores continuam falando melhor idade, que idoso virou criança, que bonitinho. Infelizmente ainda tem essa perspectiva. Tem uma coisa que é meio maluca, que grande parte dos políticos e dos decisores são pessoas que tecnicamente estão instaladas na velhice. Exato. Né? Então é muito contraditório. Muito contraditório, porque seria meio que advogar em causa própria também, coisa que não ocorre. Se a gente olha para deputados, Senado, grande maioria deles, né, são pessoas que estão instaladas tecnicamente na velhice também. Desculpa, eu acho nesse sentido, eu sempre falo pro pessoal assim,
O problema dos políticos, dos artistas, das sumidades, entre aspas, é que...